de controvérsia. Morreu o rico e foi sepultado. A parábola do rico e do Lázaro. Não entendo como parábola. Entendo como narrativa, porque em parábolas Jesus não indicava nomes próprios. E no caso, havia um homem chamado Lázaro. Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, Certo. que era uma figura do céu dentro do judaísmo. Morreu o rico e foi sepultado. Seu corpo foi para a sepultura. No Hades, estando em tormentos, mostrando uma consciência, fora o corpo que estava na sepultura, que lhe dava condição de ver, ouvir, falar e sentir. Ansiava por se retirar daquele lugar. Tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro, o outro, molhe o seu dedo na ponta da água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro males? Agora ele é atormentado e tu és condenado. E além disso existe um grande abismo que impede a passagem de um lado para o outro. Bom, isso é o que Jesus contou sobre o que se segue após a morte. Agora, existe uma outra palavra empregada 12 vezes por Jesus, e eu gostaria de permissão para se mencionar algumas delas, que se refere ao que hoje nós chamamos de inferno. A Geena. A Geena é um lugar definitivo onde as pessoas irão passar a eternidade. Por que o homem vai para lá? Quando nós lemos o livro de Gênesis, não vemos que Deus criou um inferno, criou um Éden. Mas criou como? O quê? Criou um Éden. Éden. Criou um Éden. Certo. Para a felicidade do homem. Ele poderia permanecer ali, mas houve uma desobediência à ordem de Deus, comendo do fruto que Deus disse para que ele não comesse. Ele morreu. De que modo ele morreu? Morreu fisicamente, foi aniquilado, deixou de existir? Não. Ele passou por uma morte que nós chamamos na Bíblia morte espiritual. Quando ele pecou. Ele continuou vivo, viveu 930 anos. Esta morte espiritual passou a todos nós quando nascemos e vivemos um período de tempo nessa separação de Deus, e esta separação pode ser desfeita quando ocorre conosco o que disse Paulo: ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Mas se o homem persistir nessa morte, que não é aniquilamento, mas é separação de Deus, como aconteceu com o filho pródigo, este meu filho estava morto e reviveu. Ele não estava morto fisicamente, ele estava vivo, distante, separado do seu pai. E esta morte é aquela pela qual todos os homens passam, com a possibilidade de receber Jesus Cristo, como disse ele em João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Então nós temos vida eterna, não vamos entrar em condenação, passamos da condição de mortos para vivos. Mortos espirituais para vivos espirituais. Agora, se o homem morre fisicamente nesse estado, seu corpo desce à sepultura e permanece dormindo, enquanto ele, como cristão, parte para estar com Cristo no céu, como Paulo diz. Tem o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é muito melhor. A condenação eterna é o lago de fogo, não é um estado de inconsciência, porque diz no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20, que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo, que é o inferno. A segunda morte. 20 do Apocalipse, versículo 10, quando 1000 anos depois o diabo foi jogado, ele encontrou lá os dois primeiros. Sim. Onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então o problema é, você crê na Bíblia? A Bíblia é
a sua única regra de fé, de crença. Se você crê na Bíblia, você não pode negar que Jesus falou mais do inferno do que do céu. Esse Deus que é amor, ele tratou o mundo até então, por exemplo, quando lemos o Antigo Testamento, as ordens severas de Deus quanto aos cananeus, povos pagãos, que tinham costumes idólatras ligados à feitiçaria, Deuteronômio 18, versículo 10 a 12, quando entrares na cidade que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás conforme fazem estas nações. Então, um aviso solene da parte de Deus, porque ele queria que seu povo fosse santo. Só que o povo não atendeu de modo completo o que havia sido recomendado. Então, houve uma mistura com aqueles povos que sobraram. E essa mistura trouxe uma apostasia geral sobre o povo de Deus na antiguidade. Vemos que Israel teve no cativeiro em 722 a.C., na Síria. Depois o povo de Judá esteve na Babilônia por 70 anos. Falta do quê? De atendimento ao conselho, à recomendação de Deus de não mistura. Ora, se prevaleceu a justiça de Deus contra povos que viviam numa imundície, esse amor de Deus que falamos com base em João 4,8, tem o seu correspondente. Qual o correspondente? O ódio ao erro. A abominação do erro. Ora, se alguém não quer aceitar o amor de Deus para viver num lugar santo, porque está escrito, lá não entrará nada que contamine, cometa abominação e mentira. Então deve haver um lugar para os que não vão entrar. E essas pessoas que não vão entrar são aquelas pessoas que não se ajustaram à obra, ao plano de Deus para a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um tempo de falta de severidade, punidade. O que está acontecendo? Está beneficiando? Está aumentando o mal de um modo que o próprio governo já não admite mais. É impossível. Também Deus, odiando o pecado, não vai levar para o céu pessoas que não querem entrar lá. Porque se o homem quisesse, o céu caberia a todos. Mas lá no céu não entra nada que contamine. Qual o lugar onde eles ficarão? 21 do Apocalipse, versículo 8. E ali enumera 8 erros que declara de pessoas que ficarão fora do céu. Lago de fogo. Quem foi o originador do pecado, segundo o nosso amigo José? Foi o diabo. Qual o lugar dele? O lugar dele é o lago de fogo, o inferno, como diz Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, os que estiverem à sua esquerda, para o castigo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O adjetivo eterno que qualifica a vida é o mesmo que qualifica tormento. Deus não manda ninguém para o inferno. Pelo contrário, o seu grande amor foi dado, demonstrado, para livrar o homem dessa condenação. Então, o homem ficará impune? Se ficar impune, é como disse Paulo, comamos e bebamos que amanhã morreremos, porque na verdade não existe castigo nenhum, é inconsciência. Não é propriamente um castigo, é uma recompensa. Você serve a Deus, você tem a bênção de Deus, vida eterna. Quem ouve minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, passou da morte para a vida. E quem recusa? Vá dormir tranquilo na sepultura, porque morreu, acabou. É certo? É lógico? Ou ele vai receber um castigo, como diz Paulo em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Morte significa separação e não extinção.
Separação do quê, pastor? Separação, a primeira morte, o homem ficou expulso do jardim do Éden. Não morreu no sentido de ser aniquilado. Ele foi expulso, continua vivo. Esta morte passou a todos nós. Pelo pecado vivemos afastados de Deus. A pessoa que vive em deleites, vivendo, está morta. Tu tens nome de que vives e estás morto. Que morte? A morte separada de Deus. Deixa os mortos sepultar os seus mortos. Como entender essa palavra de Jesus? O morto espiritual sepultando um morto físico. Onde então vai o homem que recusa o céu? Como Jesus disse em João 14, 2 e 3. Ele já está morto mesmo. Sim, mas não está aniquilado. Ele vai para esse lugar de tormento, consciente que por toda a eternidade ficará lá da mesma maneira que nós, que aceitamos a Cristo como Salvador, vamos passar uma eternidade no céu. Não vejo injustiça da parte de Deus. Você não quis, foi oferecido. Agora, não queira obrigar a Deus a amar o erro. Tá bom. Ismael. E onde fica então o amor de Deus? Se nós aceitamos isso aqui e não dizemos que Deus não deixa de ser amor, mas é um resultado do pecado na terra, da mesma maneira não se pode dizer que o inferno é incompatível com o amor de Deus, da mesma maneira que não podemos negar a realidade do mal aqui na terra, embora digamos todos juntos que Deus é amor.